A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu quero estar compartilhando com vocês algumas coisas que eu acredito que vocês já sabem, né? Coisas que talvez muitas pessoas já passaram por isso. Enfim, coisas que não agradam a Deus. Infelizmente, existem muitas pessoas, né, que diz que ministra louvor, que é filho de Deus, prega a palavra tão bem, canta tão bem, né, a ponto de tocar o coração das pessoas e as pessoas falarem assim: nossa, mas fulano dá tanto lugar ao Espírito Santo, mas fulano dá lugar ao Espírito Santo. E o que acontece? Muitas pessoas, né, canta tão bem, canta tão bem, prega tão bem. Nossa, mas é um glória a Deus, aleluia, né? Diz que é ministra louvor. Muitas das vezes está nadando no dinheiro, né? Porque tem uma renda boa, mas despreza os outros cristãos e ainda fala, né? Se diz cristão, né? Essas pessoas, esse tipo de pessoa que eu tô falando se diz cristão, que faz isso se diz cristão. E fica desprezando, né, os mais simples, os mais humildes, né, as pessoas que não têm um poder aquisitivo igual ao dele, que não é do mesmo nível social igual ao dele, né, como é falado hoje. E o que acontece? Isso é falsidade. Enfim, existem coisas, né, que não agradam a Deus. E uma dessas coisas é a soberba. Em Provérbios 16, capítulo 16, versículo 18, diz que a soberba procede à ruína e a altivez de espírito procede à queda. Muitas das vezes o cristão, né, que é cristão de verdade, né, que dá lugar ao Senhor verdadeiramente, né, que faz a vontade de Deus, tenta pregar, né, para aquela outra pessoa que se diz cristão, né? Ou muitas das vezes a pessoa deixa uma mensagem de conforto para aquela pessoa, né, por não, né, poder estar vendo aquela pessoa pessoalmente, deixa uma mensagem de conforto para ela quando ela está passando por algum momento difícil na vida dela, né, ou alguém que ela ama está passando por algum momento difícil. E muitas das vezes a pessoa vai lá, a pessoa que recebeu o convite, né, de mensagem, ou que recebeu aquela mensagem, vai lá, muitas das vezes visualiza a mensagem, olha no perfil da pessoa e vê que não é um tipo, né, de pessoa que agrada a ela. Olha o perfil, né, e fala: o quê? Eu vou apagar essa mensagem, ou eu vou ignorar, eu não vou, né, responder. Eu vou ignorar porque esse tipo de pessoa não faz parte do meu grupo, do meu ciclo social. Esse tipo de pessoa não faz parte do meu nível social. E se dizendo cristão. E isso não agrada a Deus, a soberba, a arrogância e a prepotência. Até porque quando o Senhor Jesus estava aqui, pregando o ministério dele, né, pregando o evangelho, ele é a prova viva, né, de humildade. Ele nos deu exemplo aqui, né? Ele pregava para pecadores, né? Passava por pessoas, né? Conversava com pessoas simples. Enfim, ele não tinha preconceito, né, de ninguém. Ele não andava prepotente. O Senhor Jesus, ele era humilde, né? Aqui, quando ele estava pregando o ministério dele. E o que acontece? A soberba, né, é uma coisa que não agrada a Deus. Outra coisa também que não agrada a Deus, né, é a vaidade. Uma coisa aqui, né, logo que a pessoa fala em vaidade, né, no pecado, tem muitas pessoas que, para defender o pecado, sempre usa aquela passagem de vaidade em vaidade, tudo é vaidade, mas não sabe nem o que é, não sabe nem o que significa esse versículo. Esse versículo quer dizer pessoas que estão aqui na terra, né, no mundo, e procura
né, ter futilidades, prazeres, coisas materiais e não ter a presença de Deus e não querer ter a presença de Deus, não querer servir a Deus. Isso que quer dizer essa passagem. E a vaidade, né, ela não agrada a Deus. Pessoas que se diz ministro de louvor, pregador da palavra, cantar bem a ponto das pessoas dizer que essa pessoa, né, dá lugar ao Espírito Santo, né, cunham grande, né, batom, esmalte, né, unha pintada, sobrancelha pintada, corta cabelo. Gente, a palavra diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, assim como Deus que nos chamou é santo, sede santos. Que nós temos que ser santos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, que Deus não nos chamou para imundície, sim para santificação. Enquanto nós estamos aqui, nós temos que nos santificar, né? Não andar na vaidade, no pecado, nós temos que fugir disso, porque é isso que o inimigo está oferecendo e quer levar muitas pessoas para o inferno. E um exemplo disso, né, é a Jezabel, onde fala em 1 Reis. Em 1 Reis, capítulo 9, versículo 30, fala sobre ela, fala sobre a morte dela. Que antes dela morrer, ela estava nos aposentos dela e pintou em volta dos olhos. Jezabel não era só prostituta, né? Não era só enganadora, como muitas falam, não. Né? Ela andava na vaidade, né? Na carnalidade, na sensualidade. E a vaidade, ela não agrada a Deus. E outra coisa também, né? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, fala que nós temos que nos santificar plenamente, né, nos conservar plenamente, corpo, alma, espírito e coração, até a vinda do nosso Senhor, né? E aí daquele que não obedecer a palavra, não sou eu que estou falando, mas é a palavra, né? Uma coisa também que não agrada a Deus é a mentira, onde tem muitas pessoas, né, que se diz cristão, né? Se diz ministro de louvor, ministra de louvor, filho de Deus, pregador da palavra, né? E fica se desfazendo das pessoas mais simples, como eu falei, né? A mentira, ela não agrada a Deus, né? Que nem fala em João capítulo 8, versículo 44. A mentira, né? O pai da mentira é o diabo, é Satanás, que todo mundo sabe, né, quem é o pai da mentira. Pessoas que se diz cristão, fica caluniando os outros, fica tentando manchar a reputação dos outros, né, ficar difamando os outros. E Deus não se agrada disso. Deus se agrada, né, de pessoas simples, pessoas humildes, né, pessoas que verdadeiramente estão na sua presença. Pessoas que verdadeiramente estão na sua presença, que prega a palavra, não só que prega a palavra, mas que vive ela verdadeiramente, né? Que prega e vive ela verdadeiramente. Deus se agrada disso, né? Agora, filho de Deus de verdade, né, em João capítulo 1, né, versículo 14, 15, 16, fala que os cristãos, os filhos de Deus, são aqueles que receberam ele verdadeiramente, o aceitaram e andam em conformidade com a palavra. Esses que se dizem filhos de Deus, que andam, né, segundo as obras carnais, né, que fazem coisas que não agradam a Deus, como eu falei, podem ser futuramente, né, se abandonar o pecado, se deixar soberba, arrogância de lado, né, o preconceito que tem com as pessoas. Pode ser futuramente, se aceitar o Senhor Jesus verdadeiramente, como Senhor e Salvador de sua alma, de sua vida. Futuramente será filho de Deus, se andar dessa forma, se o aceitar. Amém? Então, né, nós temos que andar verdadeiramente na palavra do Senhor. Né? Segundo a palavra do Senhor, obedecer a palavra, obedecer a Deus. Porque obedecendo a Deus, né, a única forma que nos levará ao céu é obedecendo a palavra de Deus e fazendo de tudo para o agradá-lo, fazer a sua vontade. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.